Pronto, moçada, vamos agora estudar a parte de movimento harmônico simples, aí o chamado MHS. Primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem como é o movimento harmônico simples, como é um MHS. Para isso, a gente vai se utilizar lá do movimento circular uniforme, aquele movimento que nós fizemos uma revisão aí na aula passada. Um detalhe importante, eu não estou dizendo a vocês que o movimento harmônico simples, ele é um movimento circular uniforme. Não. São dois movimentos completamente diferentes. Mas para a gente poder chegar à ideia aí do movimento harmônico simples, para você poder entender essa ideia de maneira bacana, eu vou me utilizar de um movimento circular uniforme. Está aqui, ó, o movimento circular uniforme que eu estou considerando, tá? Reparem que este movimento circular uniforme, ele está num plano vertical, como se fosse, por exemplo, um plano de uma roda gigante, ó. A roda gigante, ela descreve lá um movimento circular uniforme num plano vertical. Tá aqui, ó, num plano vertical a gente pode pensar assim, tá certo? E um detalhe importante, eu considerei o raio dessa trajetória como sendo um raio do tipo A, um raio do tipo A, tá aqui, ó. Né? Então, trajetória circular, uniforme aqui, ó, movimento circular uniforme, trajetória circular com raio A. Então, eu já vou destacar aqui para vocês o tipo de movimento que a gente tem aqui, ó, movimento circular uniforme. Uma boa, na maior tranquilidade, tá certo? Um detalhe importante, essa trajetória circular que esse cara aqui está descrevendo, essa trajetória circular ela será sempre no sentido anti-horário, tá? Será um movimento circular uniforme no sentido anti-horário. Isso é um detalhe super importante, tá certo, pessoal? Então, todas as funções horárias que a gente vai deduzir aqui, a gente vai deduzir 3 funções horárias já, e todas elas a gente vai considerar que essa trajetória circular, aqui o corpo está descrevendo essa trajetória circular sempre no sentido anti-horário, tá bom? Isso daqui é um movimento harmônico simples? Isso aqui é um MHS? De jeito nenhum. Isso aqui não é um MHS, isso aqui é um MCU, movimento circular uniforme, tá certo? E para a gente poder chegar aí ao movimento harmônico simples, para a gente poder chegar aí ao MHS, o que a gente vai considerar? Eu vou pegar e vou iluminar o movimento circular, este movimento circular, neste plano vertical, eu vou iluminar com um holofotezinho. Então imagina a seguinte situação, imagina aqui a roda gigante girando, tá certo? E você iluminando, aqui ó, você iluminando, ligando o holofote, iluminando o movimento aqui dessa roda gigante. Você deve concordar comigo que esse holofote ele vai projetar aqui no chão uma sombra, né? Uma sombra aqui, ó, desse movimento circular uniforme, tá certo? Então a gente vai ter aqui no chão uma sombra projetada. E você deve concordar comigo que quando o objeto estiver nessa posição 0, a sombra dele estará exatamente aqui, ó. A sombra dele estará exatamente aqui nessa posição. Aí ele vai descrevendo aqui a trajetória circular no sentido anti-horário, importante. Quando ele chegar na posição π sobre 2, a gente vai projetar aqui a sombra vai estar nessa posição aqui, ó. Tá ok? Aí continuando a trajetória circular, quando ele chegar nessa posição π, a sombra dele, se você projetar, a sombra dele estará mais ou menos aqui, ó, a sombra dele. Então quando ele estiver na posição π, projeta a sombra, legal, vai estar aqui. Aí agora continuando a trajetória circular, quando ele estiver na posição 3π sobre 2, projeta a sombra. Quando você projetar, a sombra estará aqui. E quando ele fechar a trajetória, chegar ao 0 novamente, a sombra dele estará aqui nessa posição. Tá certo? Então reparem que eu tenho 3 pontos notáveis, 3 pontos importantes aqui, ó, da sombra no chão. Eu vou considerar esse ponto central como sendo aí o meu 0, tá? Este ponto central eu vou chamar de 0, tudo bem? Aqui o raio da trajetória vale A. Aqui, obviamente, o raio da trajetória vale A. Se eu projetar este A bem aqui, ó, este pedaço aqui vale A. Mas como está à direita do meu 0, eu vou considerar então essa parte aqui mais A. À direita do meu 0 mais A, tá certo? Aqui vale A, então se eu trouxer para cá, se eu fizer a projeção, aqui também vale A. Mas como está à esquerda do meu 0, eu vou considerar esse pedacinho aqui, ó, este ponto aqui como sendo meu menos A. Então reparem que a sombra ela vai de mais A a menos A. De mais A a menos A, tá certo? Um detalhe importante. Vamos tentar entender aqui, vamos tentar visualizar o movimento da sombra. Então, ele partindo aqui do 0, com essa mão direita eu vou fazer um movimento circular, com a minha mão esquerda eu vou fazer aqui, ó, tá? O movimento da sombra. Vamos ver como é que fica aqui a situação, ó. Observe o movimento da sombra, eu gostaria que vocês ficassem ligados no movimento da sombra, ó. Olha só o que vai acontecer. Partindo do 0 aqui, ó, a sombra vem se deslocando juntamente com ele. Quando chegar no π sobre 2, a sombra está no 0. Continuando a trajetória circular, quando ele chegar no π, a sombra está no menos A. Aí ele volta, ó, quando chegar no 3π sobre 2, a sombra está voltando,
né? A sombra está no zero, e quando ele continuar, a sombra volta aqui para o mais A. Então o movimento da sombra vai ser um movimento assim, ó. O movimento da sombra vai ser um movimento mais ou menos desse jeito, ó. Eu não sei se deu para você entender, mas uma coisa que eu queria que você reparasse, que aqui a sombra ela não faz uma trajetória circular, não. A sombra ela está fazendo um movimento de vai e vem, tá? Um movimento oscilatório e periódico, tá? Um movimento de vai e vem. A esse movimento de vai e vem da sombra, a gente vai chamar de movimento harmônico simples. Vai ser o nosso MHS, esse movimento aí oscilatório e periódico, tá? Que a sombra faz. Peraí, então quer dizer que o MHS todinho, você está falando aqui para mim, para eu poder entender a ideia, a gente vai ter que focar no movimento da sombra, é isso? É, o movimento da sombra, entendeu? A gente vai visualizar, a gente vai ficar ligado aí no movimento da sombra, tá? O movimento que a sombra vai fazendo, ó. Reparem que é um movimento oscilatório, ó, oscilatório e periódico, tá certo? Aí na maior tranquilidade. E o que a gente vai fazer aqui inicialmente? Inicialmente eu vou apresentar aqui a primeira função horária para vocês, a chamada função horária da posição ou da elongação. É importante você saber aí o nome da função horária da posição, qual é a função horária, o que ela diz pra gente, tá? E eu vou deduzir aqui para vocês e vou explicar isso tudo para vocês agora. Mas também saber que ela tem um outro nome, né? Essa função horária da posição tem um outro nome chamado função horária da elongação também, tá certo? Posição e elongação aí são sinônimos pra gente, tá bom? E o que a gente vai fazer para a gente poder deduzir aí essa função horária da posição ou da elongação? Eu vou considerar que este cara aqui, ó, no movimento circular uniforme, ele partiu de uma posição qualquer, de um ângulo inicial qualquer, de um φ0 qualquer, e num determinado instante, digamos que ele se encontre nesta posição aqui, ó, neste ponto aqui, ó, por exemplo, ó, num determinado instante, ele está neste ponto aqui, ó, descrevendo a trajetória circular dele. Você deve concordar comigo que quando ele estiver nessa posição, né, quando ele estiver passando aqui por essa posição qualquer, a sombra dele estará projetada aqui. Como é que a gente faz? Basta você fazer a projeção. Eu vou fazer aqui a projeção para ver se você consegue entender aí a ideia. Ó. A projeção vai ser mais ou menos aqui, ó, a projeção dele. Tá certo? Então reparem, ele partiu de uma posição qualquer, um ângulo φ0 qualquer, aqui nesse movimento circular uniforme, tá certo? E eu estou considerando agora que ele está num certo instante qualquer, nesta posição aqui, ó, neste ponto aqui. Tudo bem? E eu vou tentar descobrir a posição da sombra, né, para qualquer instante. Então, meu objetivo agora é tentar achar a posição da sombra em qualquer instante. Para qualquer instante, a gente vai tentar localizar aí em que posição a sombra vai estar. Então, quando ele estiver nesta posição, a sombra está bem aqui, tá certo? Essa posição que a sombra está aqui, ó, nesse eixo aqui no chão, né, eu vou considerar isso aqui como sendo o meu x. O meu objetivo é tentar descobrir uma função horária aqui para o meu x, tentar descobrir o valor desse x, tá certo? Este ângulo que ele se encontra, este ângulo aqui eu vou chamá-lo de φ, é um ângulo qualquer, φ aqui, ó, a posição final dele, uma vez que ele partiu de uma posição inicial qualquer, tá? Então aqui eu vou considerar como sendo minha posição final, o ângulo φ, tá? Vou colocar o ângulo φ aqui embaixo, ó, para ficar bacana, né? Aqui não é a posição dele, o ângulo φ na realidade ele fica bem aqui, ó, ângulo φ, tudo bem? Reparem, pessoal, então, tá aqui meu ângulo φ, ó, na maior tranquilidade, ó, tá, belezinha. Reparem que se aqui vale A, isso aqui é o raio da trajetória, ó, é o raio da trajetória também. Esse pedacinho aqui também vale quanto? Também vale A. Posso colocar meu A bem aqui, ó, posso colocar meu A na maior tranquilidade. Percebam que eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, triângulozinho retângulo, numa boa. Esse pedaço aqui vale X, é o que eu quero descobrir. Perceba que isso aqui vale X, quanto é que vale esse pedacinho aqui, ó? Esse aqui vale X, aqui vale X também. Ó, esse pedacinho aqui vale X, ó, numa boa, tá? E eu pergunto a vocês, qual é a função trigonométrica que envolve aí o cateto adjacente ao ângulo, ó, o cateto adjacente ao ângulo, que é o X, e a hipotenusa aqui, a qual? Isso, o cosseno, muito bom. O cosseno do ângulo φ vai ser o que então pra gente? Vai ser o cateto adjacente dividido aí pela hipotenusa. Vou colocar aqui para vocês, ó, o cosseno do ângulo φ vai ser então o cateto adjacente, que é o x, ó, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, tá? Dividido pela hipotenusa A. Lembrando que o cateto adjacente é aquele lado do triângulo que fica aqui, ó, vizinho ao ângulo, né? Tá certo? Essa aqui é a hipotenusa, ó, oposta ao ângulo de 90 graus, tá aqui, ó, oposta ao ângulo de 90 graus. Esse cara aqui é o cara que fica ao lado, ó, tá? O chamado cateto adjacente, tudo bem?
Multiplicando aqui em cruz, olha só o que a gente vai chegar. A gente vai chegar à seguinte conclusão, que esse x aqui, ele é igual para a gente a A vezes o cosseno de φ. Ó, A vezes o cosseno de φ. E você deve estar lembrado aí lá no movimento circular uniforme, na nossa aula passada, que este ângulo φ aqui, ó, nós sabemos calculá-lo. Nós sabemos a função horária do movimento circular uniforme, nós sabemos o valor deste φ. Então, se a gente fizer a substituição, vai ficar assim, ó, x, para a gente, ó, x é igual a A vezes o cosseno. Este φ nós vimos na aula passada, ele é o φ0, ó, φ0 mais ômega-t, ó, mais WT mais ômega-t, tudo bem? Então, esta aqui para a gente é a chamada função horária, tá, da posição no movimento aí harmônico simples. Então, se você quiser saber a função horária, se você quiser saber a posição onde a sombra vai estar em qualquer instante, basta você utilizar essa equação aqui, ó. Essa aqui é a função horária da posição, tá certo? Só que tem alguns detalhes aqui que eu gostaria já de chamar a atenção de vocês, ó. Este x aqui, nós vamos chamá-lo de posição, ó, posição ou elongação, tá? Ou elongação. Então, se a questão pedir, encontre a posição que ele está, né? Que a sombra está, você vai calcular o valor de x. Ou então, encontre a elongação, né? Lá do local onde ele se encontra. A elongação, você vai descobrir o valor de x, tá certo? Este A aqui, o A é o raio, né? É o raio da trajetória circular. Só que no movimento harmônico simples, a gente vai chamar este A aí, ó, de amplitude. Tá aqui o A pra gente, é o que a gente vai chamar de amplitude, tá certo? Ó, amplitude, tudo bem? Então tá aqui, isso aqui é super importante, pessoal. O A pra gente aqui vai ser a nossa amplitude, ó. Tá aqui o A. Lá na trajetória circular ele era o raio, mas no movimento harmônico simples pra gente, no MHS pra gente, o A aqui pra gente vai ser o que a gente vai chamar de amplitude, tá certo? Aqui, pessoal, é como se fosse, por exemplo, uma novela. Como assim uma novela? Na novela não é mais ou menos assim, ó. O que acontece? A gente tem lá, por exemplo, os atores que fazem uma novela, a novela acaba, eles passam um tempo de molho, tá certo? Eles passam um tempo de molho para a imagem deles, dos atores poderem descansar um pouco, para a galera não ficar ligando na próxima novela, o ator de uma novela com o ator da outra, enfim. A imagem deles passa um certo tempo aí, 1 ano, 6 meses, tá certo? E depois eles aparecem na outra novela, o mesmo cara, tá? O mesmo ator, só que agora ele aparece com um papel diferente. A ideia aqui vai ser exatamente a mesma, ó. Esse A aqui, ele fazia o papel de raio nessa novela Movimento Circular Uniforme, tá certo? Agora na novela MHS ele já aparece, é o mesmo cara, só que ele aparece agora com o papel de amplitude, ó, tá certo? É o mesmo cara, é o mesmo ator, só que ele aparece com um nome diferente, tá certo? Tony Ramos, por exemplo. O Tony Ramos, ele faz uma novela, ele aparece fazendo um determinado personagem, lá um cara com um certo nome e tal. Em outra novela ele já aparece fazendo um outro personagem totalmente diferente, tá certo? Com um nome totalmente diferente, essa é a ideia. O cara é o mesmo, só que com nomes diferentes, tá certo? Então tá aqui, ó, este φ0 lá no movimento circular uniforme, a gente chamou esse cara aqui de espaço angular inicial. Espaço angular inicial. Aqui no nosso movimento harmônico simples, no nosso MHS, a gente vai chamar esse cara aqui de fase inicial. Então ele no movimento circular uniforme, ele era o espaço angular inicial, ou espaço inicial angular, tanto faz. Aqui no movimento harmônico simples ele vai ser chamado de fase inicial, ó. Fase inicial, tá certo? Tem que ficar ligado aqui nos nomes, tá? Porque a questão não vai pedir, calcule o φ0, não. A questão vai chegar para você e vai falar assim, ó, encontre a fase inicial. Aí você vai ter que saber que a fase inicial é o φ0, é o que ele está te pedindo, tá bom? Este Wzinho aqui, ó, lá no movimento circular uniforme ele fez o papel, né? Este ator, né? Aqui, ó, fez o papel pra gente, ó, de velocidade angular, tá certo? E aqui, este cara aqui, ele tem vários nomes, ó, ele tem múltiplos nomes aqui, ó, tá certo? Este cara aqui, ele é chamado aqui, ó, pra gente de pulsação, ó, pulsação, o Wzinho, é a chamada pulsação, tudo bem? Ou frequência angular, tá certo? Ó, frequência angular. Aqui um detalhe super importante que eu queria já chamar a atenção de vocês, ó.
Se a questão pedir calcule a frequência, não é este Wzinho aqui não, tá? Calcule a frequência é aquela frequência que nós vimos lá no movimento circular uniforme, em Hertz, tá? Normal. Agora, se ele falar calcule a frequência angular, aí você vai calcular o Wzinho, tá? Se ele só pedir calcule a frequência, você vai achar o F, normal, tá? Acha a frequência F que aí nós já revisamos lá na parte de movimento circular uniforme, tá certo? Agora, se a questão de ser calcule a frequência angular, você vai calcular o valor de Wzinho, tá? Pode ser frequência angular, já vi algumas questões, este nome aqui aparecendo, frequência angular, mas pode ser também o termo pulsação, tá? Esse termo pulsação pode aparecer. Então, calcule a pulsação, você vai descobrir o valor do Wzinho. E este T aqui, ó, que eu coloquei para vocês, é um tempo qualquer. Tempo qualquer, tá certo? Ó, qualquer. Ah, é o período? Pode ser. Sempre? Não, nem sempre. É um tempo qualquer. Pode ser o período. Não necessariamente vai ser o período. Tá certo? Um detalhe importante, porque muita gente, quando eu estou ensinando aqui essa matéria, acha que este T aqui é o período. Não necessariamente. Pode ser o período, tá? Mas não necessariamente. É um tempo qualquer, tá certo? E nós já vimos que o período ele é um tempo específico, né? Um tempo para a gente ter uma repetição aí num dado evento, tá certo? Então tá aqui, ó. Se a questão fala para vocês em função horária da posição ou da elongação, você vai pensar nessa função horária aqui, ó, nessa função horária, nessa equação horária, tá certo? Reparem que é uma equação horária, ó, depende do tempo, por isso que o nome é função horária, tá bom? Então isso aqui é muito importante a gente saber aí essa função horária. Talvez você esteja pensando, poxa cara, mas essa função horária ela é horrível, ó, x é igual a A, cosseno de φ0 mais WT, talvez eu não saiba isso, meu Deus, o que é que eu faço? Cara, eu tenho uma dica aqui legal para vocês, tá certo? Não é a melhor dica do mundo, mas vai ajudar, tá certo? Se você não sabe que a função horária é essa daqui, basta você pensar na seguinte ideia. Quando você quer chamar a responsabilidade de uma determinada situação para você, como é que você faz? O que é que você fala? Ó, eu quero chamar a responsabilidade para mim, como é que você fala? Deixa com o papai aqui, né? Não, não é isso não. Você fala assim, ó, deixa comigo. Na verdade, você não fala deixa comigo, né? Você não fala, ó, deixa comigo. Não, você não fala isso. O que é que você fala? Chá comigo. Não é assim? Chá comigo. Tudo bem? Aqui você vai pensar assim, ó, não, a responsabilidade não vai ficar com você, tá? A responsabilidade da situação não vai ficar com você. Professor, você é meio louco, só um pouquinho. Ó, a responsabilidade da situação não vai ser sua. A responsabilidade da situação vai ser aí dos filhos do Walter. Filhos do Walter? É, filhos do Walter. Como assim? O que tem a ver? Você vai entender aqui, ó. Não era chá comigo? Chá comigo. Chá com os filhos do Walter, ó. Tá, ó. Chá com os filhos do Walter. Tá aí, tranquilo, ó. Como é que é a função? Não acredito. Você falei, ó. Chá com os filhos do Walter, né? Então, peraí. Se você quiser saber a função horária, tá? Da posição ou da elongação aí para o movimento harmônico simples, pensa assim, ó. Chá com os filhos do Walter. Chá com os filhos do Walter. Deixa com eles. Eles resolvem o problema, tá certo? Chá com os filhos do Walter. Chá com os fi, ó, fi do Walter. WT, ó, tá aí. Chá com os filhos do Walter. Oi? Chá com os filhos do Walter. Vamos resolver aplica aí um chá com os filhos do Walter, tá? Na tranquilidade, você consegue aí na tranquilidade lembrar da função horária aí. Agora, mais importante do que saber escrever a função horária, mais importante do que saber que a função horária aí do movimento harmônico simples é chá com os filhos do Walter, tá? É você saber o que significa cada termo da função horária. Cada termo. Isso aqui é mais importante do que você saber escrever. Tudo bem? E agora nós vamos aí resolver um exemplo super importante, pessoal. Este exemplo aqui tem muita coisa legal. Vou resolver um exemplo nessa aula agora e daqui a pouco eu resolvo outro exemplo para vocês, o exemplo 2. Dois exemplos aí super importantes. Olha só o que ele pede neste exemplo, ó. Calcule a amplitude, o período, a frequência, a pulsação, a fase inicial e a função horária da posição para o IMHS abaixo. Poxa, Rodrigo, você não acha que ele está sendo muito exigente? Olha o tanto de coisa que ele pediu para a gente. É verdade, ele pediu muita coisa, ó. Amplitude, período, frequência, pulsação, fase inicial e ainda quer a função horária. Poxa vida, isso aí vai dar uma trabalheira. Vamos ver aqui como é que a gente faz para resolver, tá certo? E ele deu aqui para a gente, ó, este gráfico aqui, ó. Ele está dizendo que este gráfico aqui é um gráfico de um movimento harmônico simples de um MHS, tá certo? Reparem que a posição, o gráfico da posição, ó, a parte da posição está na vertical.
Diferente do jeito que eu expliquei aqui a vocês, ó. Repare que quando eu expliquei a vocês, a posição ela estava na horizontal. Então o que foi que ele fez? Ele pegou este eixo aqui, ó, e deu uma girada no eixo. Ele girou o eixo, ele tirou da horizontal e para construir o gráfico ele colocou o eixo na vertical. Ele só fez isso. Mas isso não vai influenciar muito para a gente não, isso não vai dificultar muito a nossa vida não, tá certo? E aqui então, o nosso movimento harmônico simples, ele é assim, ó, ele é na vertical. Ele é na vertical. E aqui na horizontal ele colocou um eixo do tempo. À medida que o tempo vai passando, ele vai descrevendo aqui a nossa trajetória aqui, ó, tá? Na vertical, nosso movimento harmônico simples, nosso movimento periódico e oscilatório, tá certo? Bem, para a gente poder achar aí a amplitude é a coisa mais tranquila do mundo, só que eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe para vocês não vacilarem, tá certo? Ó, amplitude, perceba que a amplitude, ó, é esse cara aqui, ó, é o máximo, tá? Ó, do zero ao máximo é a amplitude, tá? Não é isso daqui tudo, ó, não é do menos A ao mais A, muito cuidado com isso. Muito aluno pensa que a amplitude é do menos A ao mais A. Não é, pessoal, definitivamente não é. A amplitude é do zero ao mais A, ou seja, você vai pegar o ponto máximo, né? O ponto máximo aí, onde o nosso movimento harmônico simples ele está ocorrendo. Então reparem aqui, ó, nosso movimento harmônico simples ele vai do mais 4 ao menos 4. Qual é o ponto máximo? O ponto máximo é o mais 4. Pronto, morreu. A nossa amplitude aqui, ela vale quanto? Vale mais 4. Então, reparem que a amplitude é o ponto máximo, tá? Aqui é o desse movimento de vai e vem que ele faz. Ó, o ponto máximo aqui para a gente, né, considerando o nosso zero aqui no meio, o ponto máximo para a gente é a amplitude. Ponto máximo para a gente no nosso movimento harmônico simples aqui, ó, neste gráfico, é o mais 4. Então, a nossa amplitude, vou colocar aqui para vocês, ó, ela vale quanto? Mais 4, ó. Ou só 4, tanto faz. Vou utilizar as unidades do Sistema Internacional, tá certo? Tá aí, 4 para a gente. Então, a amplitude já era, ó. Amplitude na maior tranquilidade, tá? Amplitude já foi, acabou, tchau, game over, valeu. Vamos agora para o período, tá? Aí você vai ter que lembrar aí da definição de período. O que era período para a gente? O período era o tempo necessário para a gente ter uma repetição aí num dado evento. Agora, observem aqui essa ideia que a gente vai usar agora, a partir de agora, essa ideia direto aí do período no gráfico, ó. Então, está aqui o nosso gráfico da posição, né, pelo tempo. Eu vou partir aqui, ó, dessa posição zero, do ponto zero, e vou seguir o gráfico, tá certo? Eu vou seguir o gráfico e eu queria que vocês me dissessem onde vai acontecer uma repetição. Repare, eu estou partindo do zero, estou partindo dessa horizontal preta, aqui, ó, dessa horizontal pretinha, tudo bem? E vou começar aqui subindo, ó. Vou começar subindo. Eu gostaria que vocês me dissessem onde eu volto a subir na horizontal preta. Eu volto a subir na horizontal preta no 12. Ó, repare, horizontal preta, comecei subindo. Eu volto a subir na horizontal preta aqui, ó, no 12. Então a gente pode falar que o período da gente vale 12. Por quê? Porque o período é o tempo necessário para a gente ter uma repetição num dado evento. Se eu comecei o meu evento subindo a horizontal preta, eu volto a subir a horizontal preta a partir do 12, tá? A partir do 12 fica tudo repetido pra gente, tá certo? Então, nosso período aqui, ó, na maior tranquilidade, eu vou colocar aqui para vocês, o nosso período ele vale 12 segundos, ó, 12 segundos. Ah, então quer dizer que eu posso utilizar aqueles conceitos da parte de movimento circular uniforme, eu posso utilizar aqui na parte de movimento harmônico simples? Sem dúvida, você pode usar aquelas ideias. Só os nomes aqui é que vão mudar, tá certo? Os nomes vão mudar, mas as fórmulas aqui vão ser as mesmas, tá certo? Então tá aqui o nosso período, ele vale 12. Período nós já encontramos, utilizamos a definição, tempo necessário para a gente ter uma repetição aí num dado evento, tá joia? Vamos aí para a frequência. Poxa, nós já sabemos, se nós temos aqui o período, nós sabemos a frequência. Nós vimos lá naquela aula de movimento circular uniforme, tá aí a importância dela, tá certo? Que a frequência é o inverso do período. O período é o inverso da frequência. Se você souber um, você sabe o outro, tá certo? Ó, então, frequência, pra gente aqui, ó, na maior tranquilidade, a frequência ela é o inverso do período, ó, o inverso do período. Então, a frequência pra gente vai ser quanto? Ó, 1 sobre 12. Ah, Rodrigo, como é que você sabe disso? Se você não souber disso é porque você pulou, cara, aí a aula passada, a revisão de movimento circular uniforme, que é super importante. Volta para ela, dá uma lembrada e tal, dá uma olhada nos conceitos que a gente está usando agora. Ó. Então a frequência é o inverso do período, a frequência vai ser 1 sobre 12. Precisa dividir? Não, não precisa dividir. A menos que você pegue uma questão de marcar e tenha lá o valor quebrado, que eu acho muito improvável, tá? Mas se aparecer, você faz a divisão, mas não é necessário dividir.
A nossa frequência, então, para a gente vai ser, então, aqui, ó, 1 sobre 12 Hz. Como eu usei aqui o S, segundos, né, Sistema Internacional, a minha unidade de frequência também já fica no Sistema Internacional, já fica em Hertz, já fica aí na maior tranquilidade. Lembrando que esta frequência aqui, ó, não é esta frequência aqui, ó. Essa aqui é a frequência angular, é o Wzinho. Frequência angular é diferente de frequência, tá? Frequência angular é o Wzinho e esta aqui é a frequência normal, frequência apenas, tá certo? Se ele fala em frequência angular, você vai achar o Wzinho, a chamada pulsação, ó, a chamada pulsação. Se ele falar apenas em frequência, você vai achar aqui o inverso do período, você já fica aí na tranquilidade, tá certo? Então a frequência já foi, ó, na tranquilidade. Agora sim, agora ele pede pra gente, ó, a pulsação. A pulsação é o Wzinho, ó, é o Wzinho ou então a frequência angular, tanto faz, tá certo? Como é que a gente faz para encontrar a pulsação? Para a gente achar a pulsação, é só você lembrar lá do movimento circular uniforme. Nós vimos que esse Wzinho, no finalzinho da aula de movimento circular uniforme, nós vimos que o Wzinho ele poderia ser calculado assim, ó, 2π dividido pelo período. Tá aqui, ó, 2π dividido pelo período. E aí eu consigo encontrar o valor da minha pulsação, ou o valor da minha frequência angular. Ó. Vai ficar assim, ó, 2π, quanto é que vale o período? Nosso período ele vale 12. 2π dividido por 12, ó. 2π dividido por 12. Posso cancelar aqui, pessoal? Por 2, aqui fica 1. Por 2, aqui ficam 6, né? Então a nossa pulsação ou frequência angular vai ficar assim, ó, π sobre 6. Π sobre 6. Qual é a unidade? Poxa, é a mesma unidade, tá? Lá do movimento circular uniforme. Esse Wzinho no movimento circular uniforme não era velocidade angular? Qual era a unidade de velocidade angular? Nós vimos lá no comecinho da aula de movimento circular uniforme. Era o radiano por segundo. E aqui continua a mesma ideia, ó. Continua radiano por segundo, ó. Radiano por segundo, ó. Na maior tranquilidade. Então, reparem, nós já conseguimos calcular aqui a amplitude, na tranquilidade. Conseguimos calcular aqui o período, ó, na tranquilidade, usando a definição. Por isso que eu falei que aquela definição de período ela era importante. Tempo necessário para você ter uma repetição. Tempo necessário para você ter uma repetição, tá certo? Ó, é o período. Calculamos a frequência aqui, ó, numa boa, sem muito problema. Vou destacar aqui de azul mesmo, ó. Tá aqui a frequência para a gente. Fizemos o cálculo, tá? Numa boa. E por último aqui nós fizemos o cálculo da chamada pulsação, ó. Pulsação, tá? Numa boa. Para a gente não se perder, vamos agora calcular a fase inicial. Galera, pelo amor de Deus, muito cuidado aí quando você estiver fazendo o cálculo da fase inicial. Tá? Você tem que ter muito cuidado aí com a fase inicial, porque a fase inicial realmente requer aí alguns cuidados, alguns detalhes. Então, para a gente poder chegar à função horária da... Desculpa, para a gente chegar aí à fase inicial, o que é que você vai fazer? Você vai fazer esse passo a passo aqui que eu vou dizer para vocês. Aí não tem perigo de você errar nenhuma questão aí sobre fase inicial, tá certo? Você vai começar assim, ó, você vai escrever a função horária, né, da posição no movimento harmônico simples. Qual é a função horária da posição no movimento harmônico simples? Diz aí pra mim. Hã? Isso, chá com os fi do Walter. Tá aqui, ó. Chá com os fi, ó, com os fi do Walter, tá? Tá aqui, ó, chá com os fi do Walter. Isso aqui é o primeiro passo para você poder, eu vou fazer aqui todo passo a passo, para você poder calcular a fase inicial, tá certo? O nosso chamado Φ0, ó, a fase inicial, para a gente poder calcular esse cara aqui, ó. Então, se você seguir esse passo a passo, não tem perigo de você errar, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, vou preencher com os carinhas que eu tenho, eu vou preencher a minha função horária, tá? Eu vou preencher o chá com os fi do Walter com os dados que eu tenho aí, ó. Vai ficar assim, ó, x... é igual, quem é o A? Amplitude eu conheço, vale 4. Tá aqui, ó, numa boa. Cosseno de... Quem é o Φ0? É o que eu quero descobrir. O Φ0 é a fase inicial agora, ó, é o que eu quero descobrir, é quem eu quero achar, a fase inicial, tá certo? Φ0. O nosso Wzinho. Nosso Wzinho eu tenho, ó, π sobre 6. Tá aqui, ó, π sobre 6, tá? Vezes T. Reparem que a minha função horária ela está quase completa. Eu preciso apenas descobrir o valor aqui, ó, de Φ0, tá certo? Para a gente poder achar o valor de Φ0, o que você vai fazer agora? Você já fez um esboço aí da sua função horária, você já substituiu os valores que você acabou de encontrar aqui na função horária, tá certo? Talvez tenha alguém se perguntando assim, poxa, mas e o T? Por que você não colocou o período? Cuidado!
este T aqui é um tempo qualquer, tá? E nós já vimos que período é um tempo específico, tá? Este cara aqui não necessariamente é um período. Este cara aqui é um tempo qualquer mesmo, tá? Pode ser 1 hora, 2 horas, 20 horas, 1 segundo, 40 mil segundos, tempo qualquer, tudo bem? Aí o que é que a gente vai fazer agora, pessoal? Montei a minha função horária, tá certo? Eu vou substituir um ponto aqui deste gráfico, tá certo? E vá por mim, pessoal, o melhor ponto do gráfico para você substituir, para você ficar na tranquilidade, tá certo? É onde o gráfico começa, tá? Onde o gráfico começa, você substitui aquele ponto, que aí você vai conseguir cancelar alguém ou uma galera, tá certo? Ó, repare que o nosso gráfico ele começa aqui, ó, no zero, na origem. Ou seja, o nosso x vale quanto? Nosso x vale 0 e o nosso tempo vale quanto? Ó, o nosso tempo vale 0. Né? É o 0, 0. Ó. X vale 0 e o tempo vale 0. Vou fazer a substituição, a gente vai ver como é que vai ficar aqui. Ó. Fazendo a substituição, vai ficar assim. Ó. No lugar do x, eu vou colocar 0. Ó. 0 no lugar do x. Então vai ficar 0 é igual a 4 vezes o cosseno de φ0, que é o que eu quero descobrir, mais π sobre 6, vou só repetindo e faço a substituição. Ó. Π sobre 6, no lugar do tempo eu vou colocar quanto? 0. Porque neste ponto aqui que eu estou substituindo, o x vale 0 e o tempo vale 0. Então aqui vai ficar 0. Ó, tá? Se você for parar para pensar comigo, 0 vezes alguém vai dar 0. Ó. Este resultado aqui a gente já sabe que ele vale quanto? Ó, vale 0. Tá? De cara vale 0. Π sobre 6 vezes 0? 0. Né? Vale 0. Então eu chego à seguinte conclusão. Ó. Que 0 é igual a 4 cosseno de quem? 4 cosseno de φ0, tá? Se você passar o 4 dividindo, você vai chegar à seguinte ideia, que o cosseno de φ0 é igual a 0 sobre 4, ó, 0 dividido por 4, tá? 0 dividido por 4 vai dar, obviamente, 0. Cosseno de φ0, ele vale 0, tá certo? Aí, galera, o que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar lá da trigonometria saber quais são os ângulos onde o cosseno aí vale 0. Nós temos dois ângulos onde o cosseno vale 0, tá certo? Nós temos dois ângulos onde o cosseno vale 0. Aqui, só dando uma lembrada aqui para vocês, tá aqui o nosso ciclo trigonométrico em miniatura. Pensa assim, ó, nós temos dois eixos, o eixo do seno e o eixo do cosseno, tá certo? Ó, deitado, eixo deitado com sono, cosseno, tá aqui, ó. Em pé, sem sono, seno, ó. Com sono, cosseno, deitado. Sem sono, em pé, seno, tá certo? E um detalhe, pessoal. Aqui o cosseno, ele vale 1. O cosseno vale 1 e o seno vale 0. Aqui o seno é que vale 1, ó. O seno vale 1 e o cosseno vale 0, tá certo? Aqui o cosseno, ele é menos 1, cosseno menos 1 e o seno vale 0. E aqui o seno vale menos 1, ó. O seno vale menos 1 e o cosseno vale 0. Então, onde é que o cosseno ele vale 0? O cosseno ele vale 0 aqui, ó. Ele vale 0 onde o seno é 1. Aqui, ó. Aqui o seno ele vale 1, o cosseno vale 0. Este ângulo aqui é o ângulo de 90 graus, é o π sobre 2, tá certo? Outro ângulo onde o cosseno é 0. O cosseno é 0 onde o seno vale menos 1, ó. Também, onde o seno vale menos 1. Este ângulo aqui é o ângulo de 270 graus, é o 3π sobre 2, tá certo? Então, reparem que nós temos aqui para o φ0 dois ângulos, tá? Este φ0, ele pode ser tanto o ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2. Eu estou falando graus, mas a gente não usa o grau, né? A gente usa o radiano, ó. Π sobre 2 radiano. Ou então, o ângulo φ0, ele pode ser para a gente, aqui na maior tranquilidade, o 3π sobre 2 radianos, ó. Que seria o 270 graus. Lembrando que a gente não usa nada em graus, tá certo? Só que tem um detalhe, pessoal. Nós achamos duas respostas para o φ0. Só que nós não vamos poder ficar com as duas respostas aí para o φ0. Nós vamos ter que escolher uma, tá certo? Ou o φ0 ele vale π sobre 2, ou o φ0 ele vale 3π sobre 2. Para você poder decidir qual a resposta correta, a resposta que você vai utilizar, porque uma delas aqui, ó, uma delas está errada, tá certo? Para você achar qual é a resposta correta, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte esboço do nosso MHS. Se você for parar para pensar comigo, o nosso MHS, nosso movimento harmônico simples, o esquema todo que eu expliquei aqui para vocês, nada mais é do que um 10. 10? Como assim? Tá aqui, ó. 0, tá aqui 1, ó. 1 e o 0, ó. Um 10. Pense num 10 de cabeça para... Assim, um 10 de lado aqui, ó, rotacionado, ó. Um 10 aqui de lado, rotacionado, tá aqui, ó. É o nosso esquema. Eu fiz aqui para você, ó.
Então esse aqui é só um esboço, galera, para você poder entender aí na tranquilidade, ó, um esboçozinho básico, ó. Tá bom? Fiz o nosso 10zinho, basicão, bonitão, tranquilo. E aí, quais foram os ângulos que a gente encontrou para o φ0? Π sobre 2 e o 3π sobre 2. Tá aqui, ó, π sobre 2, tá aqui, π sobre 2. E aqui embaixo o 3π sobre 2, ó. Tá aqui o 3π sobre 2, vou colocá-lo aqui, ó. 3π sobre 2. Só que tem um detalhe, pessoal, a gente vai ter que decidir qual deles, né? Um detalhe que você não pode esquecer, que eu falei para vocês no começo, a trajetória circular sempre no sentido anti-horário, tá? Vou colocar aqui, ó, sempre no sentido anti-horário, ó, anti-horário, ó, ele vai fazer isso aqui então, tá certo? Se a gente fizer a projeção, se a gente fizer aqui a projeção, ó, nós temos aqui, faça a projeção, aqui é o nosso ponto o quê? Ponto 0, faça a projeção, aqui é o nosso ponto mais A, faça a projeção, aqui é o nosso menos A. Então, nosso movimento harmônico simples, ele vai de mais A a menos A. Beleza, tá certo? Para a gente decidir qual das duas a gente vai ficar, qual das duas respostas, você vai voltar aqui, ó, você vai voltar aqui para o nosso gráfico, tá certo? Repare que o nosso gráfico, ele começa do 0 e vai para o lado positivo, tá certo? E vai para o lado positivo, ó, subindo inicialmente. Tá certo? Então, quando a gente colocar o holofote aqui em cima, ele vai projetar aqui no chão a sombra. Tá aqui a sombrazinha, ó, no chão. Tá aqui a sombra no chão. Tá certo? Então, quando você colocar o holofote, ele vai projetar no chão aqui, ó, a sombra. Só que essa sombra, ela pode estar indo aqui, ó, para o lado positivo, ou ela pode estar indo para o lado negativo, tá? Aí, o que é que você faz para decidir? Você volta para o gráfico. Voltando para o gráfico, ela começa do 0, indo para o lado positivo. Se ela começa do 0 indo para o lado positivo, ó, para o x positivo, a gente vai escolher agora entre o π sobre 2 e 3π sobre 2. Ó, se você escolheu o π sobre 2 como resposta, o π sobre 2 como resposta, ele vai fazer isso daqui, ó. A sombra vai para que lado? A sombra vai para o lado negativo. Se você escolheu 3π sobre 2 como resposta, a sombra ela vai fazer isso aqui, ó. A sombra, quando ele estiver passando por essa parte aqui, a sombra ela vai estar indo para o lado positivo. Ó. A sombra vai estar indo para o lado positivo. Então, assim, como o nosso gráfico ele começa do 0 indo para o lado positivo, eu vou escolher como resposta o 3π sobre 2 vai ser a resposta. Ó. Porque quando ele estiver aqui nessa posição, a sombra vai estar bem no 0. Quando ele continuar aqui a trajetória circular, a sombra ela vai para o lado positivo. A sombra ela vai para o lado positivo, ó, tá? E a sombra está indo para o lado positivo inicialmente. Então, essa resposta aqui para a gente, ela não serve, ó, não convém para a gente, tá? Não serve para a gente, tudo bem? Não serve. Então, a resposta para a gente para a fase inicial vai ser o 3π sobre 2. Tá aqui, ó, na maior tranquilidade, 3π sobre 2. Talvez você esteja se perguntando, então quer dizer que se o gráfico começasse do 0 e fosse para a parte negativa, se ele fosse assim... Se ele começasse do 0 e fosse para a parte negativa, aí sim você escolheu o π sobre 2 como resposta, tá certo? Porque a sombra estaria aqui no 0, indo para a parte negativa, tá bom? Mas não é o caso da gente, ela está no 0 e indo aqui, ó, para a parte positiva, ó, indo para a parte positiva. Então a gente tem que escolher aqui o 3π sobre 2, ó, 3π sobre 2 por conta desse detalhe, tá certo? Então, a fase inicial realmente é o que dá mais trabalho para a gente tem que ter muita calma para poder encontrar a fase inicial. Basta então, fazendo aqui o passo a passo, voltando, basta você escrever a função horária, substituir em seguida o primeiro ponto, o ponto onde o gráfico começa, tá? É a melhor dica para vocês. Aí você vai zerar uma galera, vai zerar alguém, tá joia? E aí você vai resolver a função trigonométrica. Ó, eu resolvi minha função trigonométrica, cosseno de φ0 deu 0. Aí você pega os ângulos, tá certo? Aí para você poder decidir, faça o esboço que eu fiz aqui para vocês, ó, na maior tranquilidade. Qualquer coisa você volta aí o vídeo rapidinho para você poder entender essa ideia. Essa ideia do esboço é uma ideia muito importante. E para a gente poder finalizar, ele pede aqui, ó, a chamada função horária, né, da posição. A função horária da posição nada mais é do que o chá com φ do Walter, só que ele quer completo, né? O chá com φ do Walter é completo. O chá com φ do Walter completo vai ficar assim, ó, então, para a gente poder finalizar. X é igual a A cosseno de φ0 mais WT. Tá aqui, ó, na tranquilidade. X é igual a A cosseno de φ0 mais WT. Vamos substituir tudo que a gente tem. Substituindo vai ficar assim, então, ó, X é igual, quem é o A?
Poxa, o A para a gente vale 4. Ó. Amplitude, nós já calculamos, está aqui 4. Cosseno de, quem é o φ0? O φ0 para a gente nada mais é, nós já descobrimos, ó, 3π sobre 2. Vou colocar aqui para vocês o 3π sobre 2 numa boa, tá certo? Nosso Wzinho, a nossa pulsação, vale π sobre 6, está aqui, ó. Vamos substituir, vamos fazer a substituição, ó. π sobre 6 vezes t, tá aqui, ó, vezes o valor t. Aí você fala, não, mas o t eu conheço, o t é o período. Galera, não é o período, tá? Não necessariamente, pelo menos, tá certo? O t não necessariamente é o período. Lembrando, este t aqui, ó, é um tempo qualquer, tá certo? Então, nossa função horária da posição, a nossa função horária da elongação é essa equação aí. Mas e o t? Eu sei que você está aí se perguntando pelo t, está preocupado com o t, mas você não vai substituir nada, porque o nome é função horária. É uma equação que depende do tempo, ó. É uma equação que depende do tempo. É uma função horária. A resposta é essa daí, tá certo? Então, para função horária, você vai dar como resposta isso daqui, ó. Então, fica tudo respondido, ó. Amplitude. A amplitude está aqui respondida, ó. 4. Período, 12. Frequência, 1 sobre 12. Pulsação, π sobre 6, tá certo? Aí nós descobrimos aqui, ó, aquele passo a passo que nós fizemos, nós descobrimos a fase inicial, o chamado φ0, 3π sobre 2, e por último nós descobrimos aqui a chamada função horária. Ó. A função horária é uma equação em função do tempo, tá aí o nome função horária, tá certo? Eu vou fazer mais um exemplo aí com vocês dessa parte de movimento harmônico simples, tudo bem? E aí a gente dá continuidade aí às outras funções horárias para a gente ir numa boa, tá certo? Vamos pegar a MHS aí com tudo, vamos estudar essa matéria, pessoal, mas você tem que estudar bem estudado, porque se você acompanhar o aula a aula aí direitinho, se você fizer as anotações direitinho, tá certo? Você vai entender toda a matéria, você não vai ter dificuldade, você vai ficar aí numa boa, tá bom? Então continue aí acompanhando as nossas aulas, vamos lá então. Ok, valeu!